Hoje é dia 13 de setembro de 2022. Esse é o 16º evento do programa piloto da Escola de Agentes Democráticos. E eu queria apresentar a todos vocês aqui o Sérgio Fausto, que é cientista político, diretor-geral da Fundação FHC, co-diretor do projeto Plataforma Democrática e da coleção O Estado da Democracia na América Latina. O Sérgio ele coedita o Journal of Democracy em português, que é uma das nossas referências aqui desde o início para todos os nossos estudos aqui sobre a democracia. Então, o Sérgio, que nós já conhecemos há bastante tempo, está bem atualizado com toda essa problemática da democracia no mundo e no Brasil. E o tema que ele vai abordar é a crise da democracia e, eventualmente, o que nós devemos ler para entender essa crise da democracia na atualidade. Então, Sérgio, você está com a palavra para usar durante o tempo que você achar necessário. Muito obrigado. Augusto, eu que agradeço, prazer estar aqui com você e com quem mais esteja nos vendo e nos ouvindo. Infelizmente, essa telinha aqui ela nos ajuda a nos colocarmos em contato, mas ela é ao mesmo tempo uma tela e um muro, né? Você não vê exatamente com quem que você está conversando, e eu sou uma pessoa muito interativa. Eu me animo de ver os outros aqui e perceber estão gostando, não estão gostando, estão interessados, não estão interessados. Então, aqui, para mim, é um pouco um voo cego. Eu pretendo levantar o avião e levar ele a um pouso seguro e fazer uma viagem interessante, não longa, é uma espécie de ponte aérea, uns 45 minutos no máximo aqui, para a gente poder ter tempo para conversar e responder perguntas e tal. O diálogo é sempre mais interessante do que um monólogo. Eu vou fazer referências bibliográficas, mas também não vou fazer de maneira muito sistemática. Eu tenho um estilo não exatamente acadêmico, de tratar essas questões, mas sem dúvida eu vou fazer referências que eu espero que sejam úteis. Fico muito feliz de saber que o Journal of Democracy em português é uma referência para vocês. Quer dizer, em tom de brincadeira, eu diria que finalmente descobri quem lê e aproveita aquilo que a gente faz, né? É um motivo de grande satisfação. E eu começo a minha conversa aqui justamente por um artigo publicado no ano de 1991 no Journal of Democracy, nos primeiros números do Journal of Democracy, que é um artigo de um cientista político americano chamado Samuel Huntington, um cientista político conservador, muito interessante, muito inteligente, muito prolífico, e que produziu esse artigo chamado A Terceira Onda Democrática. E foi, para usar o jargão, um artigo seminal, um artigo que, de fato, marcou uma época, abriu um campo de reflexão importante. Eu acho que ele é muito útil para nós aqui iniciarmos esse nosso voo, porque ele dá uma perspectiva histórica e nos aponta para a pergunta que eu gostaria de tratar aqui com vocês, né? Eu já chego à pergunta, deixa eu contar rapidamente qual é a estrutura desse texto do Samuel Huntington. Ele diz, olha, a democracia avançou no mundo em três grandes ondas. Na sequência de cada uma delas, houve uma reversão. Quais são essas ondas? Uma primeira onda que se estabelece no começo do século, se inicia no começo do século XIX, ele marca esse início nos Estados Unidos com a criação do sufrágio universal masculino. E é um processo que vai até a ascensão do nazifascismo na Europa. Então, são 100 anos de expansão da democracia, basicamente de ampliação do sufrágio, né? A eliminação de barreiras censitárias ao sufrágio. Vamos nos lembrar que sempre isso é parcial, as mulheres só ganhariam o direito de voto na maioria dos países muito tempo depois. Esta primeira onda tem um fim dramático, com a ascensão do Mussolini na Itália, com a ascensão do Hitler
na Alemanha com a Segunda Grande Guerra, a partir do fim da qual se inicia a segunda grande onda democrática sob a égide dos vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, à exceção da União Soviética. Quer dizer, um mundo bipolar, é a Guerra Fria, para lá da cortina de ferro, a democracia não se expande, mas ela se expande pelo mundo ocidental, Europa, Estados Unidos e também na América Latina. Esta segunda onda ela é revertida nos anos 60. Basicamente, essa reversão ocorre entre nós outros aqui, na América Latina, com uma sequência de quedas de regimes democráticos e substituídos por regimes autoritários. Isso aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil, aconteceu no Uruguai, aconteceu no Chile. A terceira onda, e é sobre ela que o Huntington se concentra nesse artigo, é a onda que começa no final dos anos 70, pelo sul da Europa, e aí os dois países principais de referência são Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, essa onda se espraia e chega à América Latina. Nós vamos nos lembrar que a Argentina volta a ser uma democracia em 83, o Brasil em 85, o Chile em 90. Quando ele escreve esse artigo, é muito interessante, porque nós estamos no auge da terceira onda democrática. Vamos nos lembrar que um ano antes, ou no mesmo ano, eu não me lembro se o artigo do Fukuyama, O Fim da História, que depois virou um livro, se ele foi publicado em 89 ou 90. Mas o importante a assinalar aqui é que a tese do Fukuyama é a tese de que as democracias, o capitalismo liberal, as democracias liberais haviam se afirmado como os únicos modelos legítimos de organização da vida coletiva no planeta. Portanto, havia terminado a disputa ideológica entre modelos alternativos. Tinha uma visão, de alguma maneira, triunfalista da ascensão do capitalismo liberal. Quando ele diz o fim da história, evidentemente que o Fukuyama não imaginou que a história, a partir dali, não ocorreriam eventos importantes. Não é isto. Não é mais congelamento da história em si, mas que a disputa entre modelos alternativos havia terminado com a vitória acachapante das democracias liberais capitalistas. Ora, o Huntington, em 90, adota uma perspectiva diferente, né? E é uma perspectiva interessante porque ela deixa essa abertura para o devir histórico incerto. Ele diz, olha, de fato, esta onda é uma onda muito importante, ela é muito espraiada, ela nasceu no sul da Europa, ela alcança a América Latina, ela vai para o sudeste da Ásia, né? Coreia e Taiwan também se democratizam neste período, mas ele diz basicamente o seguinte: não nos precipitemos em conclusões apressadas. A história está em aberto. E poderá haver uma reversão, sim, é provável que haja uma reversão, e ele chama atenção para algumas possibilidades, algumas fontes de processos que poderiam resultar em reversão dessa terceira onda democrática. Ele diz, olha, o capitalismo globalizado, liberal, etc., que parece ter encontrado respostas definitivas para muitas das aspirações, ansiedades, conflitos humanos, pode não ser a criação perfeita como muitos aqui imaginam. Nós não nos livramos de crises econômicas profundas. Elas podem ocorrer e elas podem desencadear processos de reversão nos regimes democráticos. A própria geopolítica mundial tem o triunfo dos Estados Unidos, mas isso não garante que não possam ressurgir potências autoritárias. E ele diz, vejamos, é muito importante observar o que vai acontecer na Rússia. Lembremos-nos do que a Rússia ali
estava em plena transição entre o regime soviético e um outro regime capitalista, mas não necessariamente democrático, em meio a uma brutal crise. E ele diz: a China também é uma interrogação, porque a China adotou reformas econômicas que a aproximam de uma economia de mercado, mas isso não necessariamente resultará em liberalização política do regime e muito menos em instalação de um regime democrático na China, né? A China nunca experimentou nenhum regime democrático em toda a sua história. Ele chama atenção para isso e diz: e a cultura e a experiência histórica importam. Eu acho esse artigo muito interessante, porque ele demarca períodos, aterrissa essa discussão na história, evita qualquer tipo de fatalismo, né? Mas ela, de qualquer maneira, há ali uma premissa otimista. Ele diz as ondas, as reversões às ondas democráticas têm sido cada vez mais limitadas, né? Então, no fundo, ele está dizendo: olha, não há um raciocínio, digamos, de um destino final necessário das formas de organização humana no planeta. Mas tem um vetor que aponta na direção, não é linear, mas a democracia liberal tende a acabar por se impor de maneira mais ou menos universal, né? Ele não afirma taxativamente isso, mas subjacente ao raciocínio dele de que as reversões têm sido cada vez mais curtas e limitadas, existe essa premissa otimista. Muito bem, a história sempre pega peças, né? E a partir do final dos anos 90, a expansão dos regimes democráticos no mundo, medida de uma maneira muito tosca, quer dizer, o número de democracias no mundo, que aumentou enormemente ao longo da terceira onda democrática, o número começa a estacionar, né? O crescimento deixa de existir e, a partir de 90 para 2000, ele faz uma inflexão para baixo suave. Além disso, algumas instituições, como o Freedom House, começam a fazer mensurações um pouco mais sofisticadas: liberdade de expressão, liberdade de organização, a violência política, etc., combinar um conjunto de variáveis para avaliar a qualidade dos regimes democráticos. E lá pela virada do século começam a perceber uma tendência, uma espécie de deterioração da qualidade das democracias recém-inauguradas. Isso levou, nos primeiros anos do século XX, a uma discussão sobre se estaria havendo uma recessão democrática no mundo. A figura central nessa discussão é o Larry Diamond, que é um dos fundadores do Journal of Democracy e que publicou muito no Journal of Democracy. Se eu pudesse selecionar um artigo para ler a respeito disso, é um artigo já de 2015, quando havia ficado claro que, sim, as discussões no mundo acadêmico nunca terminam, mas a ideia da recessão democrática começa a prevalecer. Um artigo de 2015, eu não sei se ele está traduzido, mas em inglês ela é Facing Up Democratic Recession, né? Ele está na internet, se acha ele sem problema, ele tá aberto, né? Nós traduzimos. Vocês traduziram. Olha, É. excelente iniciativa. Muito bem. Agora, eu queria me aprofundar nessa discussão da recessão democrática, porque eu acho que aí a gente tem que olhar o ano de 2008 como um ano de uma inflexão muito importante, né? E aqui não se trata de fazer determinismo econômico, mas a economia importa, né? E o modo pelo qual o capitalismo funciona, se de maneira mais concentradora ou de maneira mais desconcentradora da riqueza, tem um enorme efeito
sobre a legitimidade dos regimes democráticos. Não dá para separar a crise da democracia da crise do capitalismo liberal. E o momento em que a crise do capitalismo liberal aparece de maneira mais patente é 2008. Até ali, o que nós havíamos observado? Havíamos observado que os países que retrocediam para regimes semi-autoritários ou francamente autoritários eram regimes que se haviam democratizado recentemente, né? Não eram democracias com raízes profundas. E, portanto, é parte, digamos, da dinâmica histórica que esses países com menor enraizamento democrático pudessem, digamos, oscilar entre condições mais ou menos democráticas ao longo do tempo, né? Se colocava em xeque a hipótese otimista de uma grande onda que vai se espraiando e vai se consolidando, mas não se podia falar necessariamente de uma crise da democracia. Ora, a segunda década do século XX é a década em que a crise da democracia fica muito evidente. E eu acho que uma das razões, a meu juízo, a principal razão, é o desandar do sistema capitalista internacional, que se torna patente a partir de 2008, em que os Estados nacionais encontram uma grande dificuldade de dar respostas suficientemente adequadas para lidar com o tema distributivo. Você tem uma enorme crise provocada pela desregulação do sistema financeiro internacional, com sede nas grandes praças financeiras do mundo, Wall Street e a City Londrina, e há um enorme esforço fiscal dos Estados nacionais para salvar o sistema financeiro, com injeção de recursos públicos, né? Há lógica nisso, há justificativas para isso, mas o fato é que, do ponto de vista da percepção das pessoas, Wall Street saiu ileso disso e o Main Street, ou seja, as pessoas comuns, passaram maus bocados e pagaram o preço daquela imensa crise. É a partir disso, e eu depois me aprofundo um pouco mais, porque a crise faz aparecer uma série de, torna patente um conjunto de processos socioeconômicos que já vinha ocorrendo, né? Mas é a partir daquele momento em que a crise da democracia se instala dentro dos países centrais, né? No berço histórico das democracias, fundamentalmente a Europa Ocidental e os Estados Unidos, com o surgimento dos movimentos xenófobos nacionalistas de extrema-direita, que deixam de ser marginais nesses países, nessas regiões do planeta, e passam a fazer parte do mainstream da política, né? Enfim, não preciso aqui chover neste molhado. É nisso que vai resultar. Isso vai resultar no Trump, no trumpismo, isso vai resultar no Brexit, na extrema-direita ganhando espaço no Reino Unido, no Front National, que se transforma na França num partido um pouco mais moderado, mas é um partido xenófobo de direita, anti-imigrante, que passa a ser o segundo principal partido francês. A rigor, é o único partido francês importante hoje, porque o partido do Macron não é propriamente um partido no nível de organização que tem o partido da Marine Le Pen. Então, é 2008 que marca esse ponto de inflexão. A crise entra para dentro do coração do sistema. E isso é importante para o Brasil. Não é à toa que esta onda chega no Brasil com algum atraso em 2016, 17, 18, e dá na eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro e o bolsonarismo não é uma criação estritamente doméstica. Esse fenômeno precisa ser compreendido dentro de um movimento mais geral
de crise das democracias. E isso é um ponto importante, porque é verdade que o jogo democrático, em boa medida, se ganha dentro de casa, né, para usar uma metáfora futebolística. Mas lembre-se da metáfora das ondas. Né? É também uma construção global. Né? Então, o mundo importa. Portanto, nós temos que conhecer as nossas condições internas para atuar, mas é preciso olhar o mundo. Aqui eu fiz essa primeira abertura de que, sem analisar o que está acontecendo com o capitalismo, é difícil compreender a crise da democracia. A gente pode se aprofundar sobre esse tema, Augusto. Vamos deixar ele aqui pendurado no varal para eventualmente abordá-lo mais à frente. Mas há outras transformações importantes que são globais e que ajudam a entender a crise da democracia. Né? Uma delas eu já mencionei, a crise do regime democrático. Perdão, é a crise do capitalismo. Em particular, pelo fato de que esta crise coloca em xeque a estabilidade das classes médias nos países centrais. Ela cria o risco de um declínio das classes médias. Depois a gente volta a esse tema, classe média, democracia. Esse é um tema rico na ciência política, desde do livro, nos anos 60, de um cientista político canadense, o Seymour Lipset. Né? Vamos falar sobre isso, acho que isso é importante também para o Brasil. Por hora, eu deixo apenas esse registro: crise do capitalismo, declínio da classe média. Isso está na base da crise da democracia nos países centrais, com irradiação para o conjunto do planeta, em particular para o mundo ocidental e para o Brasil de maneira singular. O outro processo importante sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que as sociedades nos países centrais, no momento de chamados 30 anos dourados do capitalismo, que é um momento de alto crescimento com grande distribuição de renda e construção de estados do bem-estar social, nos Estados Unidos e na Europa. São diferentes os estados do bem-estar social num e no outro lugar. Né? Nos Estados Unidos não é possível propriamente falar em estado do bem-estar social, mas há políticas de proteção e políticas distributivas ativas que se constroem neste período. Auge do capitalismo distributivo, por assim dizer, né? Que desconcentra a renda, que faz ascender o proletariado, vira classe média, para dizer de uma maneira simplória. Há outro dado importante de se observar, e quem chama atenção para este outro dado é um jovem cientista político alemão radicado nos Estados Unidos, que é o Yascha Mounk. Ele chama atenção para o seguinte: a democracia floresce nessa segunda onda democrática em sociedades que são, do ponto de vista etnocultural e religioso, muito homogêneas. A Segunda Guerra, de uma maneira brutal na Europa, o que ela fez foi eliminar, erradicar bolsões de minorias etno-raciais que viviam em países que não eram seus países de origem. Os alemães dos Sudetos da Tchecoslováquia, né? Depois da desocupação da Tchecoslováquia, foram para a Alemanha. Então, de maneira grosseira, os alemães foram para a Alemanha. Todo o leste europeu, passou a ser cortina de ferro, né? Mas toda a Europa em que a maioria da população
britânica, era de origem britânica, de segunda, terceira geração. Idem para os franceses, idem para os italianos, né? Essa é uma situação nova na Europa. A Europa, antes, sobretudo antes da consolidação dos Estados nacionais, mesmo depois dela, esses estados guardavam dentro de si minorias étnicas que tinham expressão importante. Muda isso na Segunda Guerra. Os Estados Unidos, que recebeu muitos imigrantes no final do século XIX, passa por um período de estancamento da imigração a partir da Segunda Guerra. De tal maneira que os americanos são americanos de primeira, segunda, terceira geração, ainda que na origem europeus. Ora, isto mudou radicalmente. O Yasha-Mounk diz, olha, pela primeira vez na história da humanidade, as democracias se assentam em sociedades que são sociedades muito mais diversas do ponto de vista etnorraciais. Nos Estados Unidos, aumentou enormemente o número de asiáticos nos últimos 30 anos. O número de latinos, enormemente. Na Europa, os fluxos migratórios do norte da África, do Meio Oriente e do leste europeu para o ocidente europeu, todos esses fluxos aumentaram muito nos últimos tempos. Isto cria um novo caldeirão, né? E que é fonte de tensão, e de tensão que é aproveitada pela extrema-direita xenófoba. É difícil imaginar que a direita xenófoba pudesse ter ascendido da maneira que ascendeu sem poder jogar a carta anti-imigrante. E ela joga a carta da anti-imigrante, obviamente que inflando o problema, mas tem alguma base real, né? Alguma experiência social real que faz com que uma parte do eleitorado, da população, se sinta ameaçado não apenas pela presença de imigrantes, mas pela ideia de que haverá uma substituição das populações originais pelos imigrantes. Você pegar toda a literatura política, propagandística da extrema-direita, francesa em particular, mas também nos Estados Unidos, a ideia da grande substituição aparece, a ideia de que a Europa branca está cedendo seu lugar a não europeus, não cristãos, não brancos, que passarão a ser a maioria. E é esta ameaça etnorracial e religiosa que serve de combustível para a extrema-direita. Então, tem dois processos aí. Tem um processo socioeconômico de disfuncionalidade do capitalismo e tem esse processo que é demográfico de um lado e que serve de combustível para a retórica da extrema-direita, com resultados eleitorais muito importantes. Uma observação sobre a França, que é muito curiosa. Você pega o mapa da França e olha de onde vêm os votos da Marine Le Pen, ela vem das zonas industriais empobrecidas da França. Então, é uma classe operária francesa branca que votava no Partido Comunista e agora vota na direita, e vota na extrema-direita. Então, é a expressão desta combinação de declínio econômico e de percepção de ameaça que o outro representa. E o outro é o imigrante. O Yasha-Mounk, esse livro, que saiu em inglês, eu não sei se ele já foi traduzido, porque ele é recente, se chama The Great Experiment, o grande experimento. Né? Ele se pergunta, democracias com alta diversidade etnorracial. Isso é um fenômeno novo, é um grande experimento. Vai dar certo? E ele argumenta nesse livro que pode dar certo. Né?
ele não apenas argumenta do ponto de vista teórico, como ele dá orientações de atuação política. É um livro que realmente vale a pena ser lido, não apenas pelo prazer intelectual de ler o livro, mas porque ele orienta a ação política. Esse é um tema um pouco distante do Brasil, porque o tema migratório, o tema da ameaça do outro, não é um tema forte aqui, distingue, o Brasil é distinto desse ponto de vista. Mas outros países da América do Sul não são. Por exemplo, o Chile é um país em que a extrema-direita se alimenta muito da percepção de uma espécie de invasão migratória de venezuelanos, peruanos e haitianos. Então, o Brasil, desse ponto de vista, tem uma espécie de... É uma das nossas forças, a capacidade de assimilação do outro. Então, eu falei das disfuncionalidades do capitalismo, falei do grande desafio de democracias hoje em sociedades muito diversas do ponto de vista etno-racial, e vou falar agora do terceiro processo sobre o qual a gente tem que prestar atenção e que eu acho que tem uma forte associação com a crise da democracia, né? E que é, digamos, a difusão das mídias sociais, né? De novas formas de comunicação. Não é um processo que se possa dissociar das transformações produtivas do capitalismo. Se a gente puder estereotipar, construir tipos ideais apenas para facilitar a comparação, no período logo após a Segunda Guerra, que é, digamos, a segunda onda democrática, e em grande medida valeu para a terceira também, você tinha um capitalismo baseado em tecnologias fordistas, que requeriam pouca qualificação em termos relativos dos trabalhadores, que produziam grandes agregados urbanos e sociais. O proletariado é tipicamente uma figura deste período, com partidos e sindicatos, ou seja, instituições intermediárias organicamente ligadas a essas classes sociais. O proletariado europeu tinha isso, a burguesia europeia tinha aí nas suas diversas frações, partidos mais ligados à pequena burguesia. E do ponto de vista da infraestrutura comunicacional, você tinha a grande imprensa, né, os jornais e, posteriormente, a televisão, que organizava o debate público e, em geral, organizava segundo essas grandes lógicas desses grandes agrupamentos sociais e políticos. Portanto, vamos combinar que essa é uma sociedade menos atomizada do que a atual, mais estável do que a atual, em que havia uma perspectiva de estabilidade e de ascensão social maior, em que as instituições intermediárias, partidos, sindicatos, imprensa convencional, desempenhavam um papel na formação da opinião pública, na formação das correntes eleitorais, muito mais determinante do que hoje em dia se observa. Hoje em dia, nós vivemos num mundo muito mais convulso, muito mais atomizado, muito mais individualizado, em que os atores coletivos se formam, se reagrupam de maneira muito mais instável, em que a grande mídia deixou de ter o peso que tinha, para usar uma expressão que o presidente Fernando Henrique gosta de usar, uma dinâmica social e comunicacional que permite saltar as instituições, né? As instituições perderam, clássicas de representação, perderam poder no período mais recente. Isso tem a ver com transformações produtivas do capitalismo, mas tem de maneira muito especial a ver com transformações nas formas de comunicação, né, que já não são mais de um para milhares, mas em que o poder de mídia está concentrado em alguns grupos
comunicacionais muito importantes, e ele, de alguma maneira, se dispersa. Havia uma visão muito otimista a esse respeito. Eu acho que quem abraçou de maneira mais otimista essa ideia de que a internet, de que essa possibilidade de comunicação direta entre as pessoas iria viabilizar uma espécie de ágora grega contemporânea, foi o Castells. O Castells é um cara extraordinário, mas ele errou nisso. Ele errou, acho que de maneira, enfim, brutal, né? E nós temos esse desafio. O mundo real é um mundo que se aproxima mais da ágora grega contemporânea, ou nós criamos um mundo que é uma máquina de produção de fake news, de teorias conspiratórias, o mundo da pós-verdade? Esse não é um tema desimportante do ponto de vista da democracia. A democracia não é um regime que pode subsistir ao colapso da verdade factual. Se nós não pudermos nos pôr de acordo sobre a verdade factual e, a partir da verdade factual, construir interpretações plausíveis a respeito dessa realidade factual, né, toda a ideia do debate democrático, né, da deliberação democrática, perde sentido. Porque aí o jogo político passa a ser um jogo, uma luta política entre grupos organizados para vender versões distorcidas da realidade e impor essas versões àqueles que não aderem a essas versões. Então, nós temos um tremendo desafio. A verdade é que começam a surgir algumas respostas, tentativa de regulação das plataformas, etc., mas nós estamos muito longe de ter encontrado respostas satisfatórias. Nós não encontramos ainda respostas satisfatórias para um novo modelo de capitalismo, né? Simplesmente recuperar a social-democracia não é viável. Os pressupostos da social-democracia foram, em grande medida, solapados pelas mudanças recentes, né? Ela tem que ser atualizada. A pergunta é, mas, concretamente, que modelo? Né? Ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta para a pergunta do Monk, do Yasha Monk. Seremos capazes de, digamos, gerir, administrar, manter, construir, criar democracias em meio a uma enorme diversidade etno-racial e religiosa que propicia discursos de intolerância? O próprio Yasha Monk faz uma aposta corajosa, defende o seu ponto de vista, mas em nenhum momento ele diz está tudo dominado. Muito ao contrário, ele parte de uma enorme incerteza. Para terminar, encaminhar a minha conclusão aqui, o quarto processo sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção, que é uma enorme mudança geopolítica no mundo. Com a emergência de potências, de novas potências, que são potências não democráticas. Eu me refiro menos à Rússia e mais à China. E aqui não vem nenhum discurso xenofóbico, nem de criar, digamos, um medo que se presta aos piores objetivos, né? O bolsonarismo vestiu na China a túnica de uma espécie de comunismo redivivo que quer submeter os países onde viceja a liberdade. Obviamente que isso é uma retórica enganosa, mas aqui é uma constatação. As democracias puderam avançar em momentos em que a geopolítica propiciou esse avanço, né? Houve respaldo de potências centrais à expansão da democracia. Os Estados Unidos têm uma trajetória para lá de contraditória a esse respeito, em particular na América Latina. Mas não há a menor dúvida, para ficar no caso europeu,
que a democracia na Europa, depois da Segunda Guerra, só pôde se estabelecer e consolidar por causa do apoio americano, né? Através do Plano Marshall e através da proteção atômica contra a União Soviética. Essa é a minha clara afirmação a esse respeito. Nós vivemos um mundo muito distinto deste, que não é apenas o fato de que há potências autoritárias que passaram a ser jogadores de primeira linha na geopolítica mundial, como o próprio Estados Unidos internamente hoje colocou em xeque a sua democracia, o seu futuro. E não há uma resposta óbvia sobre, afinal de contas, quem vai prevalecer nessa disputa geopolítica. Qual é o tamanho desse desafio? Em que ponto estamos dessa reversão democrática que se inicia neste século? Eu posso dizer de maneira imprecisa o seguinte: nós estamos passando por... é grande o que está acontecendo. Isso daqui não vai ficar como um detalhe na história. Nós estamos passando por uma enorme transformação em vários planos da vida da humanidade sobre o planeta. E eu acho que esse processo está longe de se concluir, né? Ele está em aberto e ele está longe de se concluir. Nós soubemos enfrentar esses desafios, nós, humanidade, porque eu acho que a questão se coloca nesse plano. Depois a gente pode aterrissar no caso brasileiro. Mas acho que tem um desafio colocado no plano universal, né? E nós vamos conseguir organizar a vida internacional com base em alguns princípios que lembrem uma ordem pacífica e democrática? Nós vamos conseguir resolver os grandes desafios globais, e aí eu me refiro em particular à mudança climática, preservando os regimes democráticos internamente? Nós vamos conseguir encontrar formas de revitalizar a representação política, de alguma maneira reinventando a relação entre a sociedade e as instituições representativas, num momento em que os partidos, tal como existiram, não parecem capazes de oferecer essa resposta? Nós seremos capazes de preservar a esfera privada e da privacidade diante da capacidade tecnológica de penetração no espaço privado e, portanto, de controle do Estado sobre os indivíduos, ou de grandes grupos econômicos sobre os indivíduos, né? Eu acho que essas todas são perguntas sem respostas no momento. Agora, são perguntas que apontam para um desafio civilizatório imenso, que eu diria comparável ao que foi a reconstrução do mundo depois da Segunda Guerra. Vamos nos lembrar que o que nós conhecemos depois da Segunda Guerra, o estado do bem-estar social, aquilo passou por um processo imensamente destrutivo. É difícil imaginar o auge da democracia, do capitalismo e da social-democracia depois da guerra, sem a guerra. Acho que a pergunta é: nós vamos encontrar soluções sem ter que passar por um processo destrutivo do tamanho do que foi a Segunda Guerra? Acho que é difícil que a Segunda Guerra se repita tal como ela... A história nunca se repete, ela se repete como farsa. Mas nós vivemos um risco de um colapso climático, de migrações, e não precisa pensar no dia do juízo final, da incineração final. Haverá migrações provocadas por mudança climática, vão criar tensões enormes. Serão capazes os sistemas democráticos de lidar com essas tensões, né? Os estados nacionais isoladamente não conseguem lidar com essas tensões. Então tem aqui um bocado de problemas,
e aqui eu termino, Augusto, para a gente abrir, para os quais a gente conhece os problemas, não conhece as soluções, o que gera uma angústia imensa. E aqui eu vou terminar dizendo que o Marx cometeu. O Marx era um pensador genial, mas uma das bobagens que ele disse, a meu juízo, era a ideia de que a humanidade só coloca para si problemas quando as condições objetivas se criaram para que esses problemas possam ser superados. Isso vem do Hegel, de uma ideia, de uma teleologia da história completamente equivocada. Na verdade, hoje nós já nós nos colocamos problemas para os quais a gente não tem soluções prontas. E isto é uma imensa fonte de angústia. E como diz o presidente Fernando Henrique Cardoso, na política, e eu diria na sociedade em geral, a lucidez só aumenta o sofrimento. Eu espero que a gente agora possa conversar e, na base aqui da troca de ideias e do bom humor, a gente possa amenizar não só amenizar o sofrimento, mas abrir aqui perspectivas para que nós aqui, dentro dos nossos limites de cada um, a gente possa avançar. Obrigado. Legal, muito obrigado, Sérgio. Eu vou ler as perguntas que estão aqui no QIA e depois as que estão no chat. Nós estamos hoje usando a modalidade do Zoom, que é o Zoom Webinar. Em geral, a gente usa o Zoom Meeting, que fica aquela galeria com todo mundo conversando, etc. e Uhum, tal. Quando tem um convidado que vai fazer uma exposição, a gente usa uhum, o Zoom Webinar, então as perguntas são feitas no chat e no QIA. Então, eu vou começar aqui pela ordem de chegada das perguntas. O Renato Titechini, que é um dos professores também aqui da nossa escola, ele pergunta. Na verdade, ele faz duas perguntas e eu vou colocar junto. uhum. Como você interpreta a análise de algumas pessoas de que países que nunca experimentaram a democracia não devem se democratizar, pois isso seria uma imposição de uma cultura sobre outra, sendo esta análise feita por ocidentais, de democracias eleitorais ou liberais, né? E a segunda pergunta casada dele, não é bem casada, mas que ele fez em seguida, você vê um renascimento do imperialismo do século XIX, hoje, através de uma imposição autocratizante via viabilidade comercial, econômica? Bom, deu para Vamos lá. entender? Deu para entender perfeitamente. A cultura é vista como obstáculo definitivo à democratização do país, é uma interpretação, ao meu juízo, errônea da cultura, como algo estanque, é uma interpretação essencialista. A ideia de que a cultura é dada e ela não se transforma com o tempo. Então, se há determinadas características hierárquicas, autoritárias naquela cultura, né, de obediência devida à autoridade, sem questionamento, aquilo se torna um obstáculo inamovível para um país se democratizar. Essa é uma tese muito utilizada para explicar a dificuldade de democratização dos países do Oriente Médio, de cultura e religião islâmica, né, de cultura árabe e religião islâmica, e a China. A ideia de que o confucionismo é uma espécie de impedimento à democratização do país. É possível encontrar exceções que mostram que essa tese não se sustenta. Taiwan, Coreia do Sul, Indonésia é um país majoritariamente muçulmano e é uma democracia, ainda que com problemas. Isto não quer dizer que a cultura não importa. A cultura importa, né? De fato, a cultura é produto de longos processos históricos. A democracia na Europa, ela não é possível de ser compreendida sem a reforma protestante, sem a Revolução Científica, sem o renascimento das cidades na Alta Idade Média, etc. Processos que não se repetiram em outros lugares. A história chinesa é uma história diferente, né?
Mas isto não quer dizer que se deva afirmar que, porque a cultura é assim, um país não pode se democratizar. Essa não encontra correspondência na realidade histórica. Sobre as novas formas de subordinação, né, de países centrais em relação a países periféricos ou países que não estão. Não é a repetição do imperialismo do século XIX, né? Isso claramente não há necessidade sequer de conquista territorial, né? A, a forma também de subordinação não implica necessariamente um empreendimento do Estado nacional com conquista e controle político do território alheio. Isto não quer dizer que as relações internacionais sejam uma relação entre iguais e que não haja subordinação e que não haja tentativa de imposição dos interesses de determinados estados nacionais mais poderosos em relação a outros. Os meios mudaram, né? Hoje você tem uma disputa entre os dois grandes gigantes do mundo, China e Estados Unidos. Vejamos como isso repercute, eu não vou me alongar, mas como isso repercute na nossa região. Um país grande como o Brasil foi capaz de encontrar uma solução que pôde, de alguma maneira, acalmar os americanos e satisfazer os chineses. Me refiro ao caso da tecnologia 5G e da presença da Huawei aqui entre nós. Presença que, aliás, vem de antes, não vem agora do 5G. O Chile não conseguiu. O Chile não conseguiu. Os americanos falaram, mas não tem conversa. Isto existe, né? E acho que esse é um desafio para a região, né? Nós precisamos criar condições para ter maior autonomia frente aos dois grandes gigantes internacionais que ensaiam criar uma espécie de nova Guerra Fria e com divisão de esferas de influência. Legal. Eu estou selecionando as questões para colocar as que estão mais ligadas à exposição do Sérgio, mas depois eu passo as outras. Porque tem uma pergunta aqui do Severino sobre partidos e tal, eu vou deixar para depois, para a gente não perder a sintonia com esse fio original da exposição do Sérgio. Tá. O Diogo Dutra pergunta: se existe uma força tão grande relacionando a crise do capitalismo e a da democracia, ajustar as distribuições de renda seria suficiente para voltarmos a ter um processo de democratização? Se esse não é o caso, será que a questão econômica faz parte, mas não é tão determinante assim? O apreço à democracia não está em outro lugar na convivência? Não é suficiente, mas, a meu juízo, é necessário, né? Não é uma relação propriamente de determinação, mas a estagnação e declínio das classes médias, a insegurança com relação à sua renda e ao seu emprego futuro, a ruptura dessa perspectiva de que os seus filhos estarão melhor do que você, a percepção de que esses maus resultados econômicos resultam da captura do Estado por uma elite cosmopolita que serve aos seus próprios interesses, eu acho que enquanto os processos reais que alimentam essa percepção, enquanto não for possível lidar com eles, a democracia persistirá sob risco. A democracia se afirmou na Europa e nos Estados Unidos concomitantemente a um processo de mobilidade social ascendente e de construção de políticas públicas de proteção aos mais pobres, né? Não há uma relação de determinação, mas há uma relação de afinidade eletiva muito
forte. Do ponto de vista do cidadão comum, a internalização de valores democráticos, ela não é profunda o suficiente para se sobrepor a considerações mais comezinhas sobre a eficácia do sistema econômico e das políticas públicas. E ele não é capaz de fazer uma dissociação, isso é coisa de intelectual, né, entre o que é o regime, né, o que é o Estado e o que é o governo. Né? Então, se constante, frequente e progressiva e crescentemente aquele sistema não responde às suas aspirações materiais, ao contrário, ele declina, ele vê as perspectivas dos seus filhos declinarem, ele vê uma situação de exclusão dos benefícios do desenvolvimento, esse cidadão comum, ele é, em potencial, mobilizável para uma retórica e uma prática política contra a democracia. É claro que você precisa da agência, você precisa da ação, né? A democracia não está em xeque apenas pelos processos estruturais, é porque atores políticos são capazes de mobilizar corações e mentes em ataque à democracia, mas eles são capazes de mobilizar porque as situações concretas são propícias. Né? É tudo narrativa? Não, para construir uma narrativa você precisa de algum solo concreto a partir do qual você retira algumas sementes, ainda que seja para montar uma retórica que é distorcível. Né? Mas não é possível fazer uma dissociação completa entre a política e a economia, de maneira nenhuma. O Diogo tem uma outra que eu vou emendar com essa. Como se proteger dos declínios da democracia por populismos eleitorais? Ou seja, aqueles populismos que, por vias eleitorais, se mantêm e deterioram as democracias por dentro. Em que medida é possível ter um antídoto a isso? Vamos lá. Em dois níveis aqui a pergunta. Os populismos aparecem, né? E esse é um conceito vago. Né? Quando a gente fala de populismo aqui, populismo antidemocrático, é diferente do chamado populismo clássico latino-americano, que é um fenômeno da democracia. Né? Ele pode ter produzido problemas econômicos. Né? Ele pode ter sido, em alguns momentos, utilizado para modelos autoritários, para justificar lideranças autoritárias. Mas ele é um fenômeno da democracia. Né? É a entrada de massas pobres vindas do campo nas cidades e, portanto, um novo mercado eleitoral que se abre e que políticos passam a apelar a esse novo eleitor nos marcos da democracia. A República Democrática Brasileira de 46 a 64 foi marcada pelo populismo, mas pela democracia. Esse populismo que nós estamos falando aqui é diferente. Né? Ele apela, sim, a esses setores que se sentem ameaçados pelo declínio econômico, pela vinda de imigrantes ou pela decadência dos valores cristãos da família tradicional. Né? Eles não visam ampliar a arena política. Ao contrário, eles procuram expulsar da arena política os inimigos. Né? Então, a lógica de bando aqui é muito mais forte. E o apelo é a uma visão essencialista do povo, da nação e dos valores cristãos. Isto é um populismo de natureza profundamente conservadora, reacionária, eu diria, que quer fazer o relógio da história voltar para trás. É diferente do populismo latino-americano dos anos 50 e 60. Então, vale a pena mostrar essa distinção, porque muitas vezes há uma espécie de trivialização do populismo. O Lula é populista. Né? O Lula é popular.
Lula não é necessariamente populista, embora vez ou outra possa ter adotado ou venha a adotar medidas econômicas que possam ser classificadas como populistas porque pensando apenas nos rendimentos políticos de curto prazo. Desse ponto de vista, o Bolsonaro é um enorme populista. Como é que, então, a pergunta é, de que populismo nós temos que nos defender? Do populismo econômico conhecido, eu acho que a gente lida construindo instituições que, em tese, criam limitações a essas medidas para simplificar, eleitoreiras. É óbvio que o poder é o poder. O Bolsonaro acabou de mandar as favas à legislação eleitoral e a legislação fiscal para fazer o que fez aqui com o Auxílio Brasil. Mas a maneira de combater é criar instituições que restringam a capacidade de atuação monocrática da liderança política maior. Né? Lei de responsabilidade fiscal, Banco Central independente, esse conjunto de coisas. Isto, a gente sabe como lidar com isso. Né? Às vezes não dá certo, mas a gente sabe como lidar com isso. É mais complicado lidar com outro tipo de populismo, que é esse populismo virulento de ataque às instituições democráticas. E acho que aí tem um trabalho de pedagogia democrática, tem um trabalho que é um trabalho de compreensão da política numa dinâmica de frente democrática ampla. Né? Este é um ensinamento de como se combatem esses partidos, lideranças e movimentos antidemocráticos de extrema-direita, ou mesmo chavistas, supostamente de esquerdas. Você tem que ampliar o leque dos seus aliados. Né? A ideia de uma grande cabana, um grande guarda-chuva democrático. Né? Agora, a verdade, eu reitero para terminar, é que tem alguns processos estruturais subjacentes em relação aos quais a gente precisa encontrar soluções. Né? Enquanto a dinâmica do capitalismo continuar a produzir sem que os Estados nacionais ou instituições supranacionais consigam contrabalançar essas tendências desigualadoras, né, marginalizadoras, e através da política se possa reinventar um estado de bem-estar social que contenha essas tendências, que dê horizonte, dê esperança à grande maioria das pessoas, o caldo de cultura para o populismo antidemocrático continuará presente. Pergunta da Cíntia Carvalho. O senhor disse ser difícil uma democracia se consolidar com muitas diferenças étnicas. Poderia comentar o processo constitucional do Chile? E será que vamos encontrar essas soluções sem a lógica dual do bom e do mal? Vamos lá. Quem me fez essa pergunta? Desculpa, só para eu... Cíntia. Cíntia. Olha, veja que coisa curiosa, né? Isso me leva a tocar na questão também dos chamados identitarismos. Né? E aí eu volto à citação que eu fiz do Yasha Monk. Ele diz, olha, qual é a resposta que... Há três respostas a essa nova realidade de democracias assentadas em sociedades muito heterogêneas. Tem a resposta do tradicionalismo reacionário, que é a ideia voltemos a um passado glorioso e homogêneo que nunca existiu. Né? E naquilo que existiu não é desejável. Né? Porque, no fundo, é homem branco mandando em mulheres, negros, pretos e pobres. Né? Não, essa é a gloriosa América dos anos antes da luta pelos direitos civis. Isso não é glória para ninguém, a não ser para uma direita muito conservadora. A segunda resposta que o Monk examina é a ideia de que lidar com essa situação, a melhor maneira é reafirmar a importância das identidades específicas de cada grupo religioso, étnico, racial, de orientação sexual, de gênero, etc., e promover uma convivência tolerante entre estes diversos grupos
heterogêneos, aceitando que não será possível criar um projeto comum, um terreno comum, né? Que a ideia de pátria, de uma casa comum, é um anacronismo que deve ser jogado na cesta de lixo da história. Ele diz, olha, eu tenho mais simpatia por essa resposta do que pela resposta reacionária, mas não creio que esta seja uma solução estável, uma solução que vai criar cada vez mais clivagens no interior da sociedade, maiores tensões que não serão processadas no ambiente democrático, colocarão em crise o próprio ideal democrático, porque o ideal democrático pressupõe, diz ele, a ideia de uma casa comum, de um projeto comum, de um destino comum. E o grande desafio é como é que é possível recuperar esta ideia de um patriotismo, mas de um patriotismo cívico-democrático que é capaz de acolher as diferenças, mas, ao mesmo tempo, não fragmentar a sociedade em pequenos ou médios grupos que pouco se falam, apenas se toleram. Eu acho que esse é um enorme desafio. Em alguns países é mais difícil do que em outros. O Chile, para comentar, Cíntia, esse caso específico, eu vou dizer de uma maneira simplória. A Convenção Constitucional chilena pirou, né? Eles acharam que o Chile era a Bolívia. Na Bolívia faz sentido você falar em Estado plurinacional. Você tem uma maioria indígena. Você tem um povo aimara e um povo quechua. Você tem a região de Santa Cruz completamente diferente, onde também há outros povos indígenas, né? O Chile não. O Chile tem os Mapuche, historicamente subjugados, maltratados, massacrados, etc. Precisava se dar uma solução, precisa se dar uma solução de resgatar a dignidade, proteger, etc. Mas eles representam 5% da população chilena, ou 10% no máximo. A grande maioria dos Mapuche não vive na região sul, está inteiramente espalhada pelo Chile, mixigenada, etc. Então, foi das grandes besteiras da Convenção Constitucional chilena, foi criar a ideia do Estado plurinacional chileno. É uma das razões pelas quais a proposta constitucional perdeu por ampla margem no plebiscito de saída. Então, uma das maneiras de lidar com isso é também não começar a produzir uma imaginação política inteiramente desconectada da realidade, né? E ter uma sensibilidade para este fato de que a democracia ela implica a construção de um projeto comum. A ideia, eu ousaria dizer, nós precisamos retomar a ideia de pátria, né? A ideia de que nós vamos entregar o patriotismo para a extrema-direita me parece um beco sem saída. Giovana, eu vou ler como está aqui a questão. Tendo em consideração o nosso enviesamento patriarcal e liberal, por que nos submetemos ao patriarcado e fazemos a manutenção do mesmo no exercício da organização das pessoas e do espaço público? Porque, mesmo dentro da democracia liberal no Ocidente, continuamos a conservar e fazer a manutenção da própria violência? Desculpa, qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Giovana. Giovana, você diz por que a gente continua, por que a gente mantém. Eu estou inteiramente de acordo com você que ainda existe uma grande assimetria entre homens e mulheres. Em todos os níveis, se você fatiar a vida social, você vai encontrar assimetria na divisão do trabalho doméstico, dentro das empresas, nos partidos políticos, you name it, todos os cantos. Agora, essa é a fotografia, mas não vamos perder a noção do filme, né? E o filme é um filme de diminuição dessas assimetrias e se dá pelos mecanismos na atmosfera das democracias liberais. É a liberdade de organização, de protesto, de voto que as democracias liberais asseguram,
que tem permitido, a partir da eclosão do movimento feminista, que é uma das grandes transformações do século XX, a redução dessas desigualdades. Tem muito terreno para andar, né? Mas vamos ficar mais de olho no filme do que na fotografia. E fotografia ainda não é boa, longe disso, mas o filme está indo na direção certa. Maria Celeste. No Brasil, haitianos e venezuelanos buscam a integração à sociedade nacional não apenas pela inserção no mercado de trabalho, mas também tentando falar o nosso idioma com clareza e correção. É notório o esforço deles. Isso facilita a aceitação dessas pessoas pelos brasileiros? Facilita. Eu acho que isso vale a pena salientar. Primeiro, uma ressalva para não entrar também no essencialismo cultural. No Brasil, essa imigração ela não é vista como uma imigração que cria propriamente uma disputa por postos de trabalho escassos, né? O Brasil ele tem emprego de má qualidade, mas ele não tem um problema de criação de emprego. O mercado informal cria emprego, a qualidade é ruim, o salário é ruim, os direitos são poucos. Mas, mal que mal, todo mundo arruma um jeito, tá certo? E a pergunta é, se a competição apertar, essa facilidade que nós temos de absorver quem vem de fora continuará a existir? Eu não tenho resposta para isso. Mas feita essa ressalva, eu acho que tem uma característica da cultura brasileira, né? Que é uma cultura, e isso me assusta muitas vezes quando eu vejo algumas, não todas, denominações evangélicas, na sua intolerância com as religiões de matriz africana. O Brasil, desse jeito bagunçado que o Brasil mas o Brasil ele tem curiosidade, a começar por quem vem de fora. Tem curiosidade, tem uma capacidade de acolhimento maior. O Brasil tem um certo visgo, né? E isso é uma vantagem que nós temos e que nós precisamos preservar. Isso não fará diferença no mundo. O Brasil é muito violento, né? Se o Brasil baixar o seu nível de violência, o Brasil passa a ser um país convidativo para turismo, para imigração, e acho que com enormes vantagens para nós todos. Geraldo Guedes. Há um avanço enorme da alteração da verdade / realidade pelo uso crescente dos meios digitais, pela ausência crescente dos contatos diretos, como antigamente, em reuniões em espaços físicos, reuniões comunitárias, sindicais, etc. Como se contrapor a isso usando a tecnologia e mais presença nos contatos? Puxa vida, se eu soubesse responder essa pergunta. É o Geraldo que fez essa pergunta? Geraldo. Geraldo, eu primeiro compartilho uma certa nostalgia. Não sei que idade você tem, eu tenho quase 60. Eu sou do mundo em que se fazia política pelo contato, né? E acho que isso é insubstituível. E acho que o contato humano modera as paixões também, né? E nem sempre, mas agora esse mundo acabou, né? Quer dizer, mesmo que a gente recupere esses espaços, e é fundamental recuperá-los, promovê-los, etc., o grosso das nossas interações se dá por meio digital e continuará a se dar por meio digital. E, portanto, são interações, quando ela se dá um a um, é uma coisa, mas quando ela se dá numa grande escala, né, é uma interação inteiramente mediada por processos tecnológicos, em grande medida fora dos nossos controles. Então, eu vejo com bons olhos as tentativas de regulação das plataformas. A União Europeia tem feito um esforço legislativo importante nessa direção. Eu acho que o Brasil timidamente segue, neste caso, o modelo europeu, e acho que com razão,
mas eu acho que é uma luta e uma corrida desigual, porque a capacidade que as tecnologias têm de produzir realidades irreais, realidades paralelas, avançam numa velocidade muito superior, muito superior. E qual é a aposta? A aposta é uma aposta ilustrada, iluminista, que será possível educar as pessoas a separar o joio do trigo. Mas, mas não é um mundo fácil. Não é que o rumor, a distorção, foi inventada pela tecnologia digital, né? O rumor, a boataria, as teorias conspiratórias já existiam mesmo antes da invenção da imprensa escrita. Mas os meios de difusão que hoje existem e os meios de aperfeiçoamento de realidades paralelas, verossímeis, são inacreditáveis, né? E fogem ao nosso controle. Então, é mais um enorme desafio para o qual, eu confesso, eu tenho uma certa perplexidade. Fernando Ferrari pergunta: em âmbito global, essas ondas de avanços e retrocessos da democracia, de certo, ele está aqui levando em conta que depois de cada onda de democratização Uhum. vem uma onda de autocratização, não é? São, pelo menos conceitualmente, inevitáveis? Aí ele diz: acredito que sim. E então poderemos agir para o encurtamento da onda autocrática ou contenção da sua amplitude? Podemos. Nós estamos agindo. Eu acho que o caso brasileiro é que nós estamos agora no olho do furacão. Não são favas contadas as eleições agora do próximo 2 de outubro, mas olhando pela ótica do copo meio cheio, e a história contará isso com alguma distância depois, e eu espero não estar aqui fazendo uma conclusão precipitada, porque eu acho que ainda tem muito jogo pela frente na eleição e no próximo mandato presidencial, mas o fato é que a sociedade brasileira soube resistir a essa avalanche da extrema-direita no Brasil, né, com um aprendizado, eu acho, muito importante. Eu acho que cada um de nós fez a sua parte, né? Então, eu não acho que a gente, no âmbito em que a gente pode atuar, eu acho que nós atuamos. Tenho certeza que o Augusto atuou, eu procurei atuar, e eu vejo com satisfação que isso não fizemos isso isoladamente, né? A discussão, os partidos não souberam fazer uma frente ampla, não puderam, tem sua lógica própria, mas de alguma maneira a sociedade fez uma frente ampla anti-bolsonarista, né? Que eu espero que se materialize nas urnas já em 2 de outubro. Eu não vou dizer Lula já, porque seria ir além do que o meu mandato aqui me confere. Dutra, novamente. Como lidar com uma demanda por uma nova narrativa democrática para substituir a narrativa anterior, que não responde mais aos anseios das pessoas, ao mesmo tempo que países e governantes autoritários tentam criar seu próprio estilo de democracia e acusam outros países de querer empurrar um modelo goela abaixo, acusando-os de autoritários também? Olha, como criar, quais são os elementos, os componentes de uma retórica democrática que possa falar a corações e mentes, né? Eu acho que ela não é a mesma narrativa. Eu, de novo, volto aqui a uma espécie de estrutura da sociedade em classes, ou de alguma maneira assim, que eu acho que, enfim, não é porque o marxismo errou muita coisa que ele não deixou de apontar outras que são importantes. Há para um vasto setor da classe média e de setores mais engajados na política, de setores populares, para o que percebem, em particular de setores chamados setores minorizados, que são capazes de fazer uma associação, por conta da sua experiência pessoal, entre liberdade, proteção de direitos e proteção da sua vida, da expressão dos seus desejos, né?
aí eu acho que a retórica é uma retórica calcada nesta, que fora da democracia não há liberdade, né? E que, portanto, a sua possibilidade de ser quem você é, se expressar a sua identidade, estará comprometida fora do regime democrático. Felizmente, eu acho que tem um amplo setor da sociedade brasileira que compreende isso, né? Isso vem, esse grupo se ampliou, porque houve mobilização de setores e porque houve processos de democratização do acesso à educação e à informação, né? Aos trancos e barrancos, a educação se democratizou no Brasil, né? Eu acho isso muito importante. Agora, para uma sociedade tão desigual quanto a brasileira, em que 50% do eleitorado ganha até 2 salários mínimos, né? Você precisa fazer uma vinculação entre, vou dizer de uma maneira, entre democracia, direitos sociais, emprego e renda, né? E mostrar que essas coisas têm conexão. Agora, nesta disputa, não é uma disputa tão trivial, porque há exemplos de regimes autoritários que estenderam esses benefícios Pois é. à população, né? Digamos, e olho com a coisa chinesa, porque é um regime de vigilância, de intrusão da privacidade, de cerceamento da liberdade. Agora, é um regime que tem promovido uma mobilidade social ascendente na China, como poucas vezes se viu na história, de redução da pobreza e agora de criação de redes de proteção social e de políticas sociais. Não é trivial enfrentar um modelo desse tipo. Carlos Dalla pergunta: o que falta para a sociedade civil e a mídia começarem a pautar o questionamento da lei que permite a um governante eleito pelo voto e saído democraticamente voltar a disputar o cargo após um mandato de espera? Um país com a cultura política como a nossa resiste a um processo de deterioração democrático com um esquadro institucional eleitoral desse tipo? Eu entendi que a referência específica da pergunta é a possibilidade de reeleição, apenas observado um intervalo depois de 2 mandatos, né? Exato. Eu acho que a gente tem que mexer nisso. Eu fui um defensor do modelo americano, 4+4 com uma eleição no meio. Hoje, uma reeleição no meio. Eu tenho mais dúvidas sobre isso, dadas as características da cultura política brasileira, né? E agora, de qualquer maneira, uma coisa que para mim é inteiramente incontrovérsia, e aí para ser fiel ao modelo americano, é que depois de 2 mandatos vai cuidar de outra coisa. Sai de cena. Sai de cena. Porque isso evita essa extrema personalização da política, e além da personalização, essa espécie de rolha que trava a renovação das lideranças políticas, né? Isso não é só no nível federal, isso é nos níveis locais, municipais e estaduais. Quer dizer, lembra uma musiquinha, a musiquinha do Fernando Henrique, senador, em 78, feita pelo Chico? Era: a gente não quer mais cacique, a gente não quer mais feitor, agora a gente está no pique, Fernando Henrique para senador. A gente não quer mais cacique, né? Pode ser até cacique bom, mas assim, nós precisamos atacar esse problema do personalismo e mudar essa regra da reeleição. Eu não tenho dúvida que é necessário. Como pensar, é uma pergunta da Cíntia novamente, como pensar um novo capitalismo com a crise climática? Essa é uma pergunta fácil, viu? Ô, Cíntia, cada pergunta, né? Eu acho, digamos, você tem 2 maneiras de ver o problema da mudança climática, né? Um paradigma liberal é basicamente dizer o seguinte: olha,
o mecanismo de preços dá conta disso, né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa você precisa criar tornar mais cara a emissão de carbono. Isso pode ser através de um imposto, pode ser através do sistema de cap and trade, né? Os mecanismos estão aí. A minha pergunta é se, dada a aceleração da mudança climática, se esses mecanismos de mercado são suficientes. Se você não será necessário adotar medidas que não passam pelo sistema de preços, que passam pela vedação da produção em determinados padrões. Quer dizer, não é que fica mais caro, fica proibido, né? Outra coisa, como é que você vai lidar com o problema de populações que eventualmente estejam em áreas costeiras comprometidas? O mecanismo de mercado é suficiente para lidar com esse problema? Não me parece, né? Aí é o momento da ação política e da ação estatal. Tem um risco da ação ser uma ação que não submetida a controles democráticos? Claro que tem, é um dilema. Mas eu acho que é ilusório imaginar que, dada a aceleração e a gravidade do problema climático, que nós vamos conseguir resolver. Uma parte da questão pode ser resolvida pelos mecanismos de mercado. Eu estou inteiramente de acordo com relação a isso. Precisa ter coordenação global e internacional. Mas eu tenho aqui a suspeita que isso daí não vai dar conta do problema. O Silvio emendou uma pergunta na sua resposta anterior sobre a reeleição. Ele pergunta: a reeleição ilimitada no legislativo é positivo? Olha, eu vou começar respondendo da maneira inversa. O México criou uma limitação, fazia parte do modelo mexicano caracterizado pela dominância do PRI e do executivo. Era proibido se reeleger. O deputado era deputado uma vez. O resultado disso é um enorme enfraquecimento do processo do Poder Legislativo. Não é à toa que eles adotaram essa regra, né? Porque a política, a representação e a atividade congressual é que nem qualquer outra. Você aprende com o tempo, né? Você cria relações, você aprende como é que a máquina funciona, etc. Mas deputado de um mandato é deputado fraco, né? Também os partidos não conseguem se estabilizar com mandatos tão curtos. Então, se eles devem ser indefinidos, você deve forçar, digamos, dar 3 mandatos, o cara tem que procurar, tem que ficar 2 legislaturas fora, eu vou dar uma resposta marota. Eu topo discutir, mas eu não sou daqueles que acham que ficar um pouquinho no Congresso é bom para a democracia, não. Tem outros mecanismos para controlar os deputados. Essa coisa de limitar mandato, não sou fã. A Gilmara Tomé pergunta: ser quem você é e poder expressar sua identidade, por vezes é confundido com ausência de ética relacional. Assim justifica-se formas de pensar, sentir e agir autocráticas. Como expandir o conceito e a prática de viver democraticamente para que as regras não escritas da democracia sejam amplamente conhecidas? Pô, mas realmente a turma aí faz perguntas que não são simples, hein, Augusto? Bacana, não, bem bacana. Quer dizer, eu acho que esse é outro tema fundamental, né? Quer dizer, grande parte da vida social ela não é regida por leis, mas sim por normas, né? Por normas sociais não escritas, né? E como é possível dar um máximo de liberdade para nós, cada um de nós, nas nossas enormes diferenças, cada um de nós é único, né? Nos exprimirmos no nosso modo de ser, etc.,
sem que isso provoque, digamos, uma coação sobre o direito dos outros, né? O que é? Essa é uma velha discussão, né? E que os liberais procuraram resolver com aquela ideia de que o meu direito termina onde o seu direito começa. Isso pressupunha que havia uma clara demarcação de quais fossem os direitos, né? Um número limitado de direitos, e mais do que isso, do que fosse a identidade, né? E do que fosse o público e o privado. Hoje essas fronteiras são muito mais lábeis, borradas do que foram no passado, né? Eu não tenho problema algum de assistir a casais do mesmo sexo se beijando na rua, se afagando, demonstrando amor um pelo outro. Não me causa espécie, né? Mas para uma parcela razoável da população, sim, causa espécie. É motivo de disputa política, né? Então, esse é o problema, né? Nós temos uma espécie de sobrecarga de conflitos com os quais lidar, que apareceram. Porque algumas coisas que eram dadas como pressupostos básicos, né? A heterossexualidade, o domínio dos homens sobre as mulheres, tudo isso foi posto nos últimos 50 anos em questão. E se trata de uma espécie de negociação permanente. Eu posso dizer, olha, eu acho que o limite é quando o exercício do outro, do direito do outro, subtrai um direito meu. Por exemplo, eu acho uma norma básica de convivência civilizada que depois das 10 horas da noite não se faça um barulho escandaloso, porque isso subtrai o meu direito ao descanso, né? Agora, um evangélico, ele vai dizer que manifestações de amor entre pessoas do mesmo sexo na rua, ou atos que ele considera, digamos, no limite do libidinoso, o agridem. Então, essa é uma discussão que está posta. Eu não tenho uma métrica exata para dizer qual é a saída. Eu acho que nós temos que trabalhar a ideia da tolerância e perguntar por que você se sente tão ameaçado quando outras pessoas exercem o direito de ser diferente de você e começar a separar o joio do trigo. Não tem lei que resolve. Por outra, acho que tem leis que são importantes para estabelecer alguns limites máximos, né? Violência contra a mulher, hoje em dia, pode dar cana, tá certo? Agora, tem um conjunto de outras coisas muito maiores no âmbito das normas sociais que nós vamos ter que negociar permanentemente como sociedade. É um exercício infinito de persuasão, né? O que eu acho é o seguinte: na marra não vai, na porrada não vai, chamando o cara de fascista, de careta, de esculhambando o outro, não dá. Você tem que ter um mínimo de sensibilidade para entender o outro, né? É duro, mas é necessário. Ok. Rafael Ferreira de Paula pergunta: o avanço da extrema-direita não tem relação direta com a dificuldade do sistema representativo em aceitar inovações democratizantes? Como alterar o quadro representativo se os principais interessados em mantê-lo são aqueles que ditam o que deve ou não mudar? Eu acho que você tem uma percepção de um déficit de representatividade. As pessoas olham para o sistema político, em particular para os partidos e para os legislativos, e para repetir o slogan de 2013, não me representa. Isso não tem nada a ver comigo. E, obviamente, que essa descrença na política abriu espaço para a direita. Abriu espaço também para uma alternativa de esquerda. O Podemos surgiu na Espanha
na crítica a essa falta de representação, na esteira do movimento dos indignados. Algo semelhante aconteceu na Grécia. Agora, é diferente, a meu juízo é diferente. A resposta que essa esquerda deu é uma resposta que, em que pese, e no caso do Podemos, que eu conheço melhor, algum flerte inicial com o Chavismo. socialismo do século XXI, com o chavismo aqui, é uma resposta que procurou alargar o leito da democracia liberal, né? Dar maior transparência, abrir canais de participação, trazer novos atores para a arena política. São perdedores nesse processo, né? O Podemos hoje é um partido muito mais fraco do que foi há 10 anos. Quem ocupou esse espaço foi a direita, né? Duas observações aqui. Eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema da representatividade pensando em inovações institucionais que permitam dar mais voz às pessoas e maior capacidade de controle sobre os representantes. E aí não é cair em democracia plebiscitária, mas há um conjunto de mecanismos mais ou menos conhecidos que podem ser colocados à disposição no nível local, mesmo no nível federal. Agora, não nos iludamos. Uma parte, a meu juízo, uma parte muito importante da crise da democracia é um déficit de eficácia do sistema, da capacidade do sistema de dar resposta aos problemas concretos do cidadão comum, né? No nível do provimento de serviços públicos. E isso você não resolve com inovação institucional no nível da representação. Aí dá uma longa conversa, como é que a gente reinventa o Estado, né? Sim. Agora, a pergunta do Severino Lucena, que eu pulei, porque ela não estava exatamente afinada ao momento da sua exposição, mas vou fazer agora. Como você enxerga a questão dos partidos políticos? Sua estrutura hierarquizada e com donos, como ocorre no Brasil, não é algo que impede a oxigenação e a renovação da política tradicional? E as candidaturas independentes não seriam bem-vindas para uma retomada democrática? O sorteio seria uma alternativa também a esse sistema? Esse sistema é horrível. O sistema que nós temos hoje, digamos, é difícil imaginar um sistema pior, né? Ele é um sistema estatizado, os partidos estão colados nas tetas do Estado, no fundo partidário e no fundo eleitoral, controlados por oligarquias, né? E esse sistema precisa ser. E essas reformas que foram feitas aqui, cláusula de barreira, proibição de coligação proporcional, dão uma melhoradinha no sistema, mas não vão ao cerne do problema que o Severino apontou, né? E como é que você muda isso? Candidatura avulsa, eu acho que tem um problema, né? Porque pessoas avulsas podem se eleger. Pessoas avulsas no parlamento não fazem nada. Fazem nada. Então, eu acho que candidatura avulsa não é uma boa ideia. A ideia de listas cívicas, como existe na Colômbia, como na França, o que permitiu o surgimento do En Marche, né? Em que, desde que acompanhada a ideia de que posteriormente é preciso que essa lista se institucionalize e que dentro do parlamento aqueles eleitos tenham um comportamento tal como o de um partido, eu acho que é uma ideia interessante, né? Porque os partidos são indispensáveis. É aquilo que, digamos, a representação precisa de uma forma de organização que seja estável no tempo, identificável pelo eleitor e que cubra um conjunto de políticas que dizem respeito ao governo, né? Sem o que a representação se fragmenta inteiramente, né?
e ela se atomiza, e, na verdade, ela retira poder do cidadão ao invés de acrescentar poder do cidadão. Então, os partidos são necessários. Agora, os partidos, obviamente, precisam ser democratizados. Medidas para isso, né? Algumas já com projetos em tramitação no Congresso Nacional, coisas básicas. Integridade e compliance, prestação de contas, projeto do então senador Anastasia, está lá dormitando no Senado, que estabelece um conjunto de regras de compliance e transparência que, se não cumpridas, vedam o acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Não de maneira... aí que está o dilema. O dilema é o seguinte: ninguém parece interessado em aprovar. Por óbvias razões, quem está lá não tem interesse. Agora, uma pressão social bem exercida em relação a este projeto em particular pode começar a, digamos assim, bagunçar o coreto. Outra coisa, os partidos, enquanto receberem poupudas mesadas do papai Estado, não vão se coçar para se tornar mais representativos e transparentes em relação à sociedade. Certo? Então, nós não podemos voltar ao mecanismo anterior, ao modelo anterior de financiamento que propiciava a corrupção e a captura do Estado pelos interesses privados. Agora, essa fartura de recursos para os partidos políticos, a estatização dos partidos políticos é um absoluto desastre. Os partidos políticos têm que ser forçados a ir atrás da sociedade para obter seus recursos. Precisa ter um básico de recursos públicos, mas a partir daí com base na sua capacidade de persuadir a sociedade de que merece a sua doação, com limitação para que os partidos não sejam dominados pelos super ricos indivíduos. Então, tem coisas para fazer. O problema é que eu acho que a sociedade civil precisava escolher 2 ou 3 coisas em torno das quais se mobilizar para martelar em cima do Congresso, né? Por enquanto, fica uma espécie de reclamação de que esse negócio não funciona. Ok, mas como é que você começa a mexer, a bagunçar essa zona de conforto? Tem que escolher alguns pontos. Pergunta do Bruno Fernando Riffel. Democracia não é somente um regime político, é um modo de vida. Isto é, a resolução de conflitos de uma maneira paseante e colaborativa no âmbito do trabalho, da família, da escola, etc. Entretanto, a democracia como modo de vida está sendo pouco vivenciada e está sendo abordada ineficazmente pelos diversos segmentos da sociedade e da mídia. Para o bem do estímulo à democracia, o que falta para alavancarmos a democracia como modo de vida? Vamos lá, vamos discutir essa ideia de democracia como modo de vida com relação ao qual eu tenho simpatia. Mas essa ideia tem limites, né? Há instituições que são fundamentais para o funcionamento da sociedade que não são e não serão instituições democráticas. Forças Armadas não podem ser instituições democráticas. A polícia não pode ser uma instituição democrática. Uma empresa que opera um grande sistema de saneamento não pode ser uma instituição democrática, né? Então, o que precisa ser democrático? O sistema político precisa ser democrático. A esfera pública precisa funcionar de maneira democrática. Eu acho que há escolas de democracia nas instituições formadoras da cidadania. As escolas deviam ter esse papel, né? As famílias, eu diria, é a critério de cada qual. Esse me parece um limite que a gente precisa respeitar. Até um determinado momento da vida das crianças, salvo situações excepcionais de violação de direitos básicos das crianças, quem determina o que pode, o que não pode, são as famílias, né? Não cabe democracia aí, né? Então, eu acho que a gente tem que... a democracia não é apenas um sistema de governo, ela é uma espécie de ar que se respira na convivência social no seu conjunto,
mas há um conjunto, há instituições fundamentais para o funcionamento da sociedade e constitutivas da sociedade que não só, algumas não serão democráticas e outras não é possível estabelecer regras para que elas funcionem de uma maneira ou de outra, porque elas pertencem ao mundo privado. E eu acho que a gente tem que ter limitações no que é possível regular no mundo privado. Você não pode deixar haver violência, né? Mas eu não posso dizer que as famílias vão deliberar democraticamente qual é a escola que as crianças vão estudar, né? Eu não fiz assim na minha família e não gostaria que as outras famílias, embora tivesse diálogo com os meus filhos, né? Mas, em último, enquanto eles dependeram de mim, felizmente hoje são grandes e bem-sucedidos, não dependem de mim, fazem o que lhes dá na telha, mas enquanto estiver dentro de casa dependendo de mim, eu ouvia, mas no final de contas eu e minha mulher é que decidimos. Não é democracia. Tem uma última pergunta aqui, eu digo a última porque nosso tempo está chegando ao fim, e que eu vou fazer do Dutra ainda, do Diogo Dutra, mas que diz respeito diretamente a você, Sérgio. Ele diz, Sérgio, li o excelente trabalho e contribuição para um governo democrático e progressista, Uhum. o qual você participa junto com outras pessoas igualmente atuantes no cenário da política brasileira, e senti uma falta no documento. Senti falta de uma visão de descentralização do poder da União para as cidades. Como você enxerga a necessidade de ajustes aos mecanismos de poder orçamentário, levando para as cidades? O tal pacto federativo não deveria ser uma medida de igual importância para destravar os nossos processos políticos? Boa pergunta. Primeiro, um esclarecimento. Falta um monte de coisa naquele documento. A gente não teve a pretensão de ser abrangente. Então, você tem toda a razão. Eu acho que o tema das cidades é muito importante. Inclusive, acho que são laboratórios, para usar um clichê, são laboratórios de democracia fundamentais, né? E podem ser laboratórios para encontrar soluções cooperativas entre Estado, sociedade civil e mercado, muita inovação vem daí. A gente tem mais dificuldade de pensar os níveis intermediários, as regiões, etc. Mas eu acho que isto, nos últimos anos, se tornou muito claro. A importância das cidades no mundo de hoje, não só como hubs econômicos, mas como espaços de deliberação e de criação política, né? Agora, de novo, o problema da heterogeneidade do Brasil, né? Aqui nós temos, não é a mesma coisa falar de grandes aglomerados metropolitanos e falar de cidades médias. Eu acho que o nosso maior desafio está nos grandes aglomerados metropolitanos, nosso maior desafio de governança, né? E que nós não avançamos na criação de alguns mecanismos institucionais, consórcios, etc. Mas ainda nós esbarramos no localismo da política, né? Em que a lógica político-eleitoral é uma lógica que se dá dentro de municípios, em áreas metropolitanas. E essa lógica bloqueia a possibilidade de uma governança metropolitana. Acho que é um enorme desafio, e o Brasil tem esta característica, é um dos dramas do nosso padrão de urbanização. Nós criamos, vou usar uma palavra fora, nós criamos monstros, né? E eu diria que uma parte importante do nosso destino como país e como democracia se joga nessas grandes regiões metropolitanas. Bacana. Sérgio Fausto, muito obrigado por essas 2 horas aqui de conversa com a gente, colaborativamente. Nós agradecemos bastante. Aliás, ainda temos um compromisso com você sobre reforma política,
Eu não estava sabendo, mas eu aceito. Quando que é? Você está. E aí nós vamos, em seguida, logo em seguida, os dias seguintes, aí eu converso com você para ver como é que está a sua Tá ótimo. possibilidade. Nosso próximo evento será não na terça-feira, mas na outra terça. Vai ser com Pedro Doria sobre a democracia na sociedade em rede, toda essa problemática que nós estamos vendo agora da manipulação via mídias sociais e programas de mensagem do processo de formação da opinião pública. Então, na terça não tem, na outra tem. Sérgio, muito obrigado. Eu que Obrigado a todos agradeço. que estiveram Parabéns pelo aqui. teu trabalho, Augusto. E olha, Nosso trabalho. não percam o Pedro Doria, porque o Pedro, além de conhecer muito, é um excelente expositor. Exatamente. Então, grande abraço e obrigado O mais uma abraço é vez. meu. Obrigado, Um abraço pessoal. a todos aí. Um abraço grande.